trabalhe para resultados visíveis e invisíveis, mas produza frutos especialmente eternos. A árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. Porque cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. Bom, esse texto do Novo Testamento nos ajuda a entender um pouquinho por que líderes são como árvores. E é sobre isso que nós estamos falando nessa série de episódios do Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial. E hoje eu quero trabalhar um pouquinho com vocês a questão de líderes são como árvores, porque, na verdade, vivem para gerar vida. As árvores vivem para gerar vida. E os líderes, de igual forma, vivem para gerar vida. Como eu mencionei desde o primeiro episódio, tem uma centena de coisas que a gente pode aprender com as árvores como líderes, para que a gente tenha essa figura das árvores o tempo todo na nossa mente e lembre sempre de tirar, extrair novas lições. Eu não vou conseguir esgotar durante essa série de podcasts todas as possibilidades, mas essa série é exatamente para estimular você a olhar para uma figura que certamente todos os dias você vê à sua frente, a menos que você more no deserto, mas eu creio que não é o caso da maioria aqui. Você vai ver uma árvore na sua frente, você vai lembrar de extrair uma nova lição sobre como você pode aperfeiçoar a sua liderança. Então vamos lá. Líderes são como árvores porque vivem para gerar vida. E esse texto que a gente leu, mostrando que a árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore ruim não dá frutos bons, pode parecer muito óbvio, mas não é. Deixa então eu contar uma pequena história para ajudar você a entender isso. Quando eu era criança, a gente tinha no fundo da nossa casa um tipo assim de um pequeno pomar que meu pai cultivava lá algumas frutas, tinha pé de limão, de figo, goiaba, laranja e várias outras coisas. E um dia os meus pais compraram uma fruta que eu nunca tinha ouvido falar até então, chamada jambo. Depois eu descobri que tem até dois tipos de jambo, o vermelho e o branco. E eu fiquei assim impressionado, porque eu falei, nunca ouvi falar dessa fruta, eles plantaram o pé de jambo, era pequenininho, e eu fiquei esperando, né? Passou 6 meses, 1 ano, aquela árvore cresceu um pouco, mas nada de produzir, e todos os dias eu ia lá para olhar se tinha saído jambo. E acho que meu pai, depois de algum tempo, alguns meses, incomodado com aquilo, vendo a minha frustração, ele resolveu fazer uma coisa que só depois eu descobri. Então, um belo dia, eu acordei e, como de sempre, fui lá entrar debaixo do pé de jambo para ver se já tinha jambo. E qual não foi a minha surpresa? Naquele dia, o pé de jambo estava carregado de jambos vermelhos bem bonitos. E eu falei, uau, bem que meu pai falou que esse pé ia dar muitos frutos. Mas depois, observando bem de perto e como garoto entrando lá debaixo da árvore, eu percebi que aquelas frutas estavam amarradas com um barbantinho. Pela minha frustração e inquietação em ver logo os jambos, meu pai foi lá na feira, comprou uma quantidade de jambos e antes de eu acordar foi lá, amarrou, direitinho, escondeu o barbante, etc., para que eu pudesse ver que a árvore dava jambos. Na verdade, ela nunca deu jambos. Eu não sei o que aconteceu, se a semente não era boa, se a terra não era boa, se não foi plantado da forma correta. Mas aquele episódio, quando eu estava preparando esse material e o livro chamado Líderes que Frutificam, que dá base para toda essa série, eu me lembrei dessa história e lembrei desse texto. A árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. Você pode até comprar lá na feira ou no mercado as frutas e amarrar lá para parecer que a árvore foi frutífera, mas na verdade não foi. Na liderança não é diferente. Líderes vivem para gerar vida, e se você não consegue gerar vida, não consegue gerar frutos bons, de que adianta ser líder?
Eu não estou dizendo para você pedir demissão, largar o que você faz. Não, muito pelo contrário. O que eu quero é te desafiar a pensar: que tipo de frutos eu estou produzindo? Eu sou uma árvore boa e eu estou conseguindo produzir frutos bons? Ou eu preciso reavaliar a minha vida, reavaliar a minha liderança para passar a produzir frutos bons? No caso de uma árvore ruim, que Jesus diz que ela não vai produzir frutos bons, não tem jeito. Mas por graça de Deus, na nossa vida tem jeito, tem solução. Mesmo que eu não esteja produzindo bons frutos, eu posso pedir graça de Deus, eu posso pedir que Deus me ajude a reavaliar meu coração, minha mente, minhas emoções, meus propósitos, minha missão e passar a produzir frutos bons. Perceba que talvez Saulo seja um dos melhores exemplos que a gente tem na Bíblia. Alguém que vinha ao longo do tempo produzindo frutos ruins, o ódio, a perseguição aos cristãos e assim por diante, mas a partir do encontro com Jesus, da graça de Deus na vida dele, as raízes passam a receber nutrientes diferentes, a copa da árvore passa a ter um formato diferente, o tronco da árvore passa a ter uma dimensão diferente e a vida dele sai do ódio para o amor, da perseguição para a bênção, da perseguição para um pregador do amor e da graça de Deus, e essa árvore se transforma numa árvore boa. Ainda bem que existe esperança para a gente na liderança, por isso líderes são como árvores e precisam gerar vida. E para isso, precisam produzir diversos tipos de frutos. Frutos visíveis e invisíveis. Mas já eu vou falar de frutos eternos. Para gerar vida, eu preciso contribuir como uma árvore para a sobrevivência de todo o ecossistema que tem ao meu redor. Uma árvore não só produz frutos, mas ela contribui para o ambiente onde ela está. Por que é que nós estamos nessa crise tremenda no nosso planeta em relação à sustentabilidade do planeta? Porque estamos destruindo as árvores, destruindo a Amazônia, eliminando áreas onde as árvores produzem essa sustentabilidade para colocar pastos ou coisa desse tipo. E tudo isso está comprometendo a nossa vida, o nosso planeta e a nossa existência. Da mesma forma, a liderança contribui para a sobrevivência do seu ecossistema. As árvores se relacionam. Eu me lembro que uma vez eu fiz um voo de Rio Branco para Manaus, quase 3 horas de voo sobre a floresta amazônica, só vendo aqueles risquinhos que eram os igarapés ou os rios que passavam ali no meio, e o restante era uma floresta fechada, porque as árvores se relacionam para manter esse ecossistema. Na liderança, a mesma coisa. O que é que acontece com uma igreja ou uma organização onde os líderes se dividem, onde eles se afastam e não se relacionam? Todo o ecossistema é comprometido. E é por isso que líderes são como árvores para gerar vida, porque eles precisam crescer juntos, se relacionar e, por meio disso, se renovarem para trazerem vida para a igreja ou para a organização. Bom, quando a gente fala em líderes e árvores precisam crescer e se renovar, é porque isso serve de referência. A gente tem no Brasil, como eu mencionei, a nossa floresta amazônica, junto com outros países, mas a maior parte está no nosso país, que serve de referência para o mundo. Se a gente não cuidar dessa e de outras partes do mundo, o mundo está comprometido. Essa floresta cresceu e se renovou em conjunto, e assim os líderes precisam fazer nas suas organizações. Pastor e pastores que trabalham em conjunto, pastor e líderes numa igreja, o líder, o diretor e a sua equipe numa organização, diretores e professores numa escola, num hospital ou, enfim, na organização que for. As árvores são grandes e sólidas, por isso elas trazem solidez para a organização. Da mesma forma, os líderes não precisam necessariamente desejar ser grandes, mas precisam ser sólidos para que a organização seja sólida. E aí surge uma pergunta: a minha vida como líder cresce e se renova equilibradamente para ajudar a dar solidez para a nossa organização? Bem, líderes são como árvores e existem para gerar vida. E isso tem pelo menos 3 implicações. 3 tipos de frutos que podem ser gerados. Primeiro, frutos visíveis. Segundo, invisíveis. E terceiro,
frutos eternos. Bom, o que significa cada uma dessas categorias? Os frutos visíveis a gente conhece. Os alimentos que comemos, aquela maçã gostosa que você saboreia, ou a jaca, ou a manga, ou qualquer outro tipo de fruto que você aprecia. Invisíveis, o ar que respiramos. Mais ou menos 1/3 do ar da terra vem das árvores. O restante vem das plantas do mar. Mas as árvores têm uma contribuição incrível para a retirada dos elementos tóxicos do ar, especialmente, por exemplo, nas grandes cidades, e produzir a fotossíntese e, por meio disso, produzir o ar. Então, isso é um tipo de fruto invisível. Mesmo que uma árvore só frutifique de forma visível uma vez por ano, todos os dias ela produz combustível para a vida, que é o ar que respiramos, que é invisível. Mas eu falei de frutos eternos. E o que isso significa? Bom, para existir um violino, uma árvore deu a sua própria vida. A madeira de um violino que se eterniza no som, que quando eu menciono o violino você lembra, ou um piano, ou um violoncelo, ou qualquer outro instrumento que é feito de madeira, tem por trás uma árvore que deu sua vida, que deu sua madeira para que esse som pudesse se transformar, ou para que a sua madeira pudesse se transformar num instrumento que eterniza o som na nossa mente e no nosso coração. No nosso caso, como líderes cristãos, pastores, empreendedores cristãos no mundo corporativo, é a forma como nós somos missionais, como nós cumprimos a missão de Deus. Nós damos da nossa própria vida para que frutos eternos surjam a partir do momento que Deus usa a nossa vida e o Espírito Santo usa a gente para esse impacto eterno. Foi isso que Jesus fez. Ele deu a sua própria vida para que a nossa vida pudesse viver eternamente com Ele no céu. Então, como líderes, não podemos pensar simplesmente naquela agenda corrida do dia a dia com frutos visíveis. Temos que pensar nos frutos invisíveis que estamos produzindo, mas temos que pensar especialmente nos frutos eternos. Podemos produzir milhares de frutos visíveis, mas se não estivermos produzindo frutos eternos, de que adiantará a nossa liderança? Porque nós não fomos chamados simplesmente para cumprir uma agenda, para sermos organizadores de eventos ou conferências, ou para mantermos a roda viva lá da nossa igreja girando. Nós fomos chamados para causar um impacto eterno, para sermos especialistas em transformação de vidas. Então, trabalhe para resultados visíveis e invisíveis, mas produza frutos especialmente eternos. Concentre-se nos frutos eternos, que tem a ver com a missão. Lembra quando eu perguntei o que a laranjeira produz e qual é a missão da laranjeira? Pois é, concentre-se nos frutos eternos, porque é deles que as pessoas dependem para que a sua liderança possa afirmar que é uma liderança frutífera. Bom, líderes e árvores também precisam se relacionar. A árvore isolada, ela mostra o seu brilho, ou ela é levada pela erosão. Se você tem um barranco ao lado de uma estrada, não basta uma árvore para segurar aquele barranco. Se existir uma árvore bonita ali, grande, frondosa, mas se ela estiver sozinha, o que acontece se vem uma chuva torrencial? Ela provoca a erosão, ela faz o barranco desmoronar e aquela árvore vai junto. É preciso um conjunto de árvores para manter aquela montanha ou aquele barranco sustentável. Da mesma forma na liderança, o líder isolado, ele às vezes pode mostrar o seu brilho ou o seu orgulho, mas normalmente ele pode ser levado pela erosão moral. Um líder sozinho não consegue se manter. Ele pode andar isoladamente por muito tempo, ele pode querer mostrar o seu brilho por muito tempo, ele pode querer mostrar ser melhor do que outros por muito tempo, mas se ele não se relaciona com outros para criar a floresta que dá a sustentabilidade, ele não vai se manter e ele pode cair pela erosão moral. Então é necessário que o crescimento venha em conjunto. Você precisa de outros líderes, de outras pessoas para ser frutífero. Você precisa de outras pessoas ao seu lado para impedir o desequilíbrio moral, ético e de integridade da sua vida.
Então, viva em conjunto, relacione-se com outras árvores e outras pessoas que vão te ajudar nisso. Bom, para concluir, eu quero te desafiar novamente a ler o livro Líderes que Frutificam, que dá base a essa série. Além disso, esse livro tem um guia do capacitador para você criar um programa de capacitação na sua igreja ou na sua organização. Eu vou falar disso no último episódio, que é o programa Lidere, que a Envisionar tem para ajudar você a ser um líder frutífero e formar novas sementes, novos líderes. E eu queria finalizar com 2 perguntas para você. Como você tem usado o seu poder e a sua influência para formar uma nova mentalidade de liderança frutífera na sua organização? E que outras iniciativas poderiam ser tomadas por você para formar uma nova geração de líderes, novas sementes que vão dar continuidade à sua liderança e ao seu legado? No próximo episódio, a gente vai trabalhar outros aspectos sobre líderes são como árvores. Então, espero você. Até lá!